O Nissan Patrol está equipado com um motor a gasolina de 5,6 litros e 8 cilindros em duas modificações, VK56VD e VK56DE com potência de 405/400 CV e 317 cavalos de vapor respectivamente. O motor menos potente é idêntico à unidade usada no Nissan Armada 2009 e no Infiniti QX56, JA60. O mais forte é o mesmo que foi instalado no ano modelo Infiniti QX56, Z62, 2010, e desde 2014 no Infiniti QX80, Z62. O VK56VD está equipado com um sistema de injeção direta de combustível DIG, bem como um sistema de sincronização de válvulas e controle de elevação VVEL. Mas todos esses truques não reduziram significativamente o consumo de combustível. E o próprio motor muitas vezes faz com que os proprietários pressionem o pedal do acelerador mais uma vez. Portanto, poucas pessoas têm um monstro de 8 cilindros que consome menos de 25 litros por 100 km. Porém, se você respeitar o limite de velocidade na rodovia e dirigir em velocidade constante sem ultrapassar ou parar, é bem possível conseguir, fantásticos, 15 litros. Infelizmente, a magnífica unidade de energia não estava isenta de falhas. Um deles é uma transmissão por corrente de distribuição. Alguns proprietários encontraram esse problema sem sequer percorrer 15.000 km, outros foram atingidos pela falha somente após 100.000 km, e outros só souberam da deficiência ao se aproximarem da marca de 200.000 km. O fabricante reconheceu o defeito, uma corrente de distribuição fraca na margem direita de cilindros. A corrente é adicionalmente carregada pelo eixo da bomba de combustível de alta pressão, HPFP, o que leva ao seu alongamento. O principal sinal da doença é um guincho, como o de um motor, após a partida do motor frio, quando a corrente esticada começa a tocar suas laterais internas. Alguns motoristas, tendo ouvido falar muito sobre um possível defeito, passaram a ter mais cuidado com a manutenção do motor e a brincar com mais delicadeza no pedal do acelerador. Mas, como descobrimos, cuidar do motor não protege você do infortúnio. Os reparos não são baratos. Para substituí-lo será necessário desmontar completamente a face, retirar toda a parte frontal do motor e até desmontar a cremalheira da direção. Desde 2013, uma corrente modificada começou a ser instalada. É importante ressaltar que após o reparo profissional e instalação de uma corrente reforçada, não há necessidade de retornar ao problema desagradável, ao contrário da bomba injetora. A bomba de combustível de alta pressão, via de regra, causava problemas, não todos, perto de 100.000 km. No entanto, alguns proprietários encontraram seu mau funcionamento durante uma execução posterior. O motivo é uma falha de projeto e fabricação, a haste da bomba injetora de combustível está destruída. A isto é necessário acrescentar exatamente a mesma lista de trabalhos de instalação da substituição da corrente de distribuição, bem como a substituição preventiva direta do acionamento por corrente. O seguinte defeito é de natureza potencial. O combustível ruim destrói os catalisadores rapidamente, até 100.000 km. Como resultado, o motor começa a funcionar de forma intermitente, ocorrem falhas de ignição, a tração cai visivelmente e o indicador de mau funcionamento acende. Se atrasar a substituição, o catalisador pode entrar em colapso e seus restos irão parar no motor, onde causarão danos irreparáveis às paredes do cilindro. Muitos proprietários recorrem à proteção preventiva, corte dos catalisadores sem esperar problemas, seguido da instalação de corta-chamas, emuladores de sensores de oxigênio e atualização da unidade de controle do motor. Os motores Nissan VK56VD e VK56DE usam uma embreagem de ventilador do sistema de refrigeração elétrica. A embreagem é controlada não por uma placa bimetálica, como antes, mas por uma válvula eletromagnética. Alguns proprietários, após 150.000 km, encontraram um mau funcionamento da embreagem elétrica, ela travou e o ventilador começou a girar loucamente. Às vezes chegou até à sua autodestruição. Emparelhado com uma unidade de 405 cavalos está uma transmissão automática de 7 velocidades RS7R01B. Infelizmente, a máquina, embora em menor grau, também está incluída na lista de possíveis problemas de solução de problemas desagradáveis e caros. Seu ponto fraco é o conversor de torque. Vibrações na partida, funcionamento incorreto da transmissão automática e solavancos indicarão problemas com ela. O fabricante, como no caso da corrente, modificou posteriormente a unidade problemática. O cronograma de manutenção não prevê troca de óleo na transmissão automática. No entanto, mecânicos experientes recomendam usar o bom senso e ainda atualizar o fluido de trabalho pelo menos uma vez a cada 60.000 km. Um ponto notável não pode ser ignorado. Muitos proprietários notaram que a caixa congela a uma velocidade de 140 km por hora, a velocidade para de aumentar. Isto acontece durante a aceleração após um longo período de movimento a uma velocidade constante de cerca de 100 km por hora. Segundo especialistas, é assim que se organiza o algoritmo de proteção da caixa contra superaquecimento.
Felizmente, esse recurso nem sempre aparece. Todos os SUVs estão equipados com sistema de tração integral AWD, 4WD e uma nova caixa de transferência ATX90A. A transmissão possui 3 modos de operação básicos: Auto, 4H e 4L. No modo Auto, o torque é distribuído entre os eixos dianteiro, 0,50%, e traseiro, 0,100%, dependendo das condições da estrada. O carro permanece predominantemente com tração traseira. No modo 4H, o torque é distribuído entre os eixos na proporção de 50:50 e pode ser utilizado até a velocidade de 100 km/h. Uma relação de transmissão mais baixa está disponível no modo 4L, destinado exclusivamente ao uso off-road. A ligação só é possível com o veículo completamente parado. Se necessário, você pode acionar adicionalmente o bloqueio do diferencial traseiro. As unidades de transmissão não apresentam problemas ou mau funcionamento típicos. O Nissan Patrol Y62 se tornou o primeiro carro de produção equipado com HBCS, um sistema hidráulico de estabilização da carroceria. Anteriormente, o sistema era amplamente utilizado e funcionava bem em carros de rally. Desempenha o papel de amortecedores e barras estabilizadoras. O HBCS consiste em 4 amortecedores e 2 acumuladores hidráulicos conectados entre si por linhas hidráulicas. O sistema único é bastante confiável. Só com o tempo a pressão no sistema pode cair, após 150 mil km, o que leva a um aumento na mobilidade do corpo, inclinar-se, rolar, balançar. Corrigir a situação é bastante simples, é necessário substituir o fluido hidráulico e ajustar a pressão de operação no sistema. Em alguns casos, uma fonte não diagnosticada de detonação na suspensão desapareceu após o ajuste da pressão, que estava abaixo do nível permitido. Porém, a presença de um sistema de estabilização hidráulica complica o processo de substituição dos amortecedores. Felizmente, as arquibancadas duram muito tempo. Em geral, o chassi é bastante durável. As primeiras intervenções sérias são normalmente necessárias entre 150 e 200 mil km. Mas a direção começa a incomodar os proprietários muito antes. O motivo das reclamações são batidas e brincadeiras no volante ainda nos primeiros 100 mil km. A fonte do problema é o eixo de direção intermediário inferior. Algumas pessoas tiveram que mudá-lo várias vezes. O corpo também não foi poupado de falhas. Em particular, um problema comum é a corrosão da porta traseira na área da placa cromada da placa. Além disso, o metal exposto nos cavacos logo começa a enferrujar. Uma imagem desagradável semelhante às vezes pode ser vista no telhado. Além disso, depois de algum tempo, o revestimento de verniz irá descascar das maçanetas cromadas. Os primeiros proprietários enfrentaram outra doença, o funcionamento incorreto do fechamento do vidro. Via de regra, surgiu um mau funcionamento e foi eliminado durante o período de garantia. Entre as pequenas deficiências está um rangido na cabine. Sua origem é o acabamento plástico externo na parte inferior do para-brisa. A tampa do compartimento frigorífico também range de vez em quando. Em ambos os casos, o dimensionamento ajuda. Alguns proprietários observam que quando o sistema de facilidade de entrada-saída é ativado, o banco e o volante se afastam, as configurações da posição inicial do volante são perdidas com o tempo, a coluna de direção abaixa. Como resultado, você terá que redefinir a posição especificada. Com a idade, apareceu outro defeito cuja eliminação era cara. Quando usado em condições de inverno salgado, os tubos do circuito traseiro do ar-condicionado localizados sob a parte inferior apodrecem. O alto custo se deve às peculiaridades do assentamento da linha, entre o corpo e a moldura, e à complexidade do procedimento de substituição.